Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o livro, né, que foi lançado, Capa Branca. E vamos também saber algumas curiosidades sobre o livro, a vivência de vocês em relação à psiquiatria e ao próprio livro. O livro ele começou a existir antes da gente se conhecer, né? Porque ele reúne as memórias do Walter enquanto paciente e funcionário do Juqueri, nos anos 70. E aí, claro que essa vivência toda não podia deixar de existir. Então, para que as memórias não se apagassem, ele passou a anotar tudo, né? Anotar aquilo que mais chamava atenção nos manuscritos, né? E esses manuscritos ficaram guardados por muito tempo com ele, né? E a gente se conheceu porque um dia ele foi a um programa de TV no SBT, o programa Casa de Família, e eu estava assistindo a esse programa, né? E claro que no dia o tema era um pouco assim complicado, né? Porque era Sou Esquisito e Daí, né? E tinha um tom de humor no fundo, né? Até de um pouco de preconceito, né? Mas eu insisti a assistir a entrevista até o final, porque o tema não me interessava ao ponto de eu ter escrito um livro, ou de ter alguma vivência desse tipo, mas eu já tinha ouvido relatos de pessoas que trabalharam no Juqueri, ou que eram pacientes, ou que já tinham trabalhado num presídio, ou que eram detentos, mas nunca tinha visto essa transformação, né, de funcionário a paciente. Falei, acho que essa participação vale a pena eu assistir até o final. Eu assisti, no final ele falou, bom, eu preciso de alguém que me ajude, porque eu tenho algumas coisas escritas, que eram esses manuscritos, né? Mas eu não tenho condições de fazer o livro sozinho, né? Aí eu pensei, bom, eu acho que eu quero ler esse livro, né? Mas para ler esse livro alguém tem que fazer. Aí eu pensei, por que não eu? Se eu estou aqui em casa assistindo ao programa, né? Por que eu não poderia, de repente, me candidatar a essa vaga, né? E aí, na época, isso foi em junho de 2007, né? Era um feriado de Corpus Christi. Eu mandei um e-mail para a produção do programa, né? E depois que passou o feriado, a produção do programa entrou em contato comigo, né? Falou, olha, o Walter quer falar com você. Aí a gente trocou telefones, né? E tudo. E uns dias depois ele foi me conhecer, né? Na época eu dava aula numa escola, dava aula de idiomas. E ele me levou 2 desses manuscritos, né? E ele falou, olha, se você quiser eu tenho mais, né? Lê esses primeiros, se você se interessar, eu tenho mais. E aí foi assim que começou, na verdade, a parceria, né? E eu li esses 2 manuscritos e falei, bom, me manda mais então, né? Liguei para ele. E ele foi me mandando, eu fui organizando esses manuscritos, digitando, e com o tempo a gente foi escrevendo junto, né? E depois de uns 6 anos, mais ou menos, de trabalho, a gente botou um ponto final no livro, falou, agora é hora de publicar, né? Só que para publicar a gente precisava de uma editora, né? E não tinha condições de fazer sozinho também, né? Porque um livro é uma coisa muito complexa, né? Não exige só o trabalho do escritor, né? Precisa de muita coisa por trás, né? E eu comecei a procurar a editora. Foi muito difícil porque a gente não era conhecido, é um tema muito complicado, né, de se tratar no Brasil, né, não tem uma aceitação assim de cara. Aí uma amiga minha viu que a gente já estava há 6 meses procurando editora, a gente estava muito ansioso já porque tinha passado muito tempo trabalhando, né, para escrever o livro. Ela sugeriu para a gente fazer um financiamento coletivo na internet, né. E aí foi o que alavancou a popularidade do livro, porque antes a gente já tinha uma fanpage no Facebook, só que ela estava muito restrita à cidade de Franco da Rocha, né, que é onde está o Juqueri. E com isso, com esse financiamento coletivo, a gente abriu várias portas, né, e a gente conseguiu o dinheiro, né, os recursos para publicar o livro, e aí a editora Terceiro Nome que o publicou, né. E em novembro de 2014 a gente lançou. Teve um lançamento em São Paulo, mais para as pessoas que colaboraram com o financiamento coletivo, né, para pegarem o livro, que já tinham comprado antes. E o outro lançamento foi em Franco da Rocha, né, na semana que a cidade estava completando 70 anos.
Então foi um momento onde tudo se encaixou, né? A gente conseguiu, acho que, lançar na hora certa, né? A gente estava, embora estivesse separado, né, sem se conhecer, a gente se viu, a gente se encontrou, né, por meio da televisão, no lugar certo, na hora certa, e fez o lançamento talvez na hora certa e no lugar certo, né? Foi mais ou menos assim que o projeto nasceu. Aconteceu. Né? A parceria, no meu caso, foi muito boa porque eu sempre gostei de fazer, mexer com meus projetos de música, qualquer coisa assim, sempre com gente jovem. Eu não gosto de fazer coisa com velho, que velho bastaria. Mas não é bem por isso, é porque assim, sabe, é mais dinâmico, você entendeu? O entendimento é mais rápido. Então, quando foi indicado umas 3 ou 4 pessoas pelo programa para conversar comigo, eu preferi fazer com o Daniel. E dei sorte, porque o Daniel, mente jovem, cabeça aberta, você entendeu? Às vezes eu não estava lá muito bom para conversa, às vezes eu estava meio entediado, tal, então não levava a coisa muito assim, meio light. E o Daniel soube entender tudo isso e criou-se essa amizade entre a gente, entendeu? E da minha parte foi ótima, foi muito boa. E pra você? Pra mim também, né? Dos pontos positivos mais fortes é a amizade que a gente tem já há 10 anos, né? E de trás pra frente, né? Agora a gente viaja divulgando o livro, né? Tem semana que a gente está no Mato Grosso do Sul, outra no Paraná, outras vezes em São Paulo mesmo, né? E o legal, assim, fora da relação que a gente tem, é conhecer outras pessoas e poder levar essa história para outras pessoas, né? Porque assim como eu tive o privilégio de entrar assim, até de forma redundante, entrar dentro da cabeça dele, né? E ter acesso às memórias dele, porque talvez se eu não aparecesse, ou se ele não fosse ao programa, ou se eu não estivesse assistindo ao programa naquele dia, ou aquelas 3 pessoas também não tivessem tido interesse, ninguém ia saber o que aconteceu, né? Essa história de uma pessoa, assim como existem outros casos no Juqueri, né? De funcionários que viraram pacientes porque nos anos 70 as condições do Juqueri eram muito complicadas, né? E a gente espera que isso não se repita. É uma das mensagens principais que a gente passa, tanto nas entrevistas quanto em palestras, né? E abriu vários horizontes para mim, né? Eu não tinha muita noção do que era saúde mental no Brasil, psiquiatria, enfermagem e tudo isso, né? Então isso abriu portas, né? Também a gente conseguir falar para alunos de enfermagem, professores de psicologia, né? Profissionais da área de saúde, né? Isso. E também tem o lado da recompensa, né? Porque antes, eu lembro muito bem disso no dia que o Walter estava dando a entrevista no programa, né? Chegava um vizinho para ele, por exemplo, um parente, um familiar, enfim, qualquer pessoa falava, mas por que você insiste em ficar no seu quarto escrevendo, seja as músicas que ele compõe, ou já as memórias que ele estava registrando para um livro que viria a acontecer, se você está aqui numa cidade que é considerada periférica, né? Hoje Franco da Rocha é uma cidade dormitória, as pessoas praticamente dormem lá para vir trabalhar em São Paulo, ou em Jundiaí ou em outras cidades, né? Ninguém vai se interessar por uma história de uma pessoa que está nessa condição. E também tem o estigma do ex-louco, né? Do ex-paciente, né? Fala, quem que vai querer se interessar por uma história de um louco, né? Ainda bem que tem pessoas que estão se interessando, né? Que ou vão às palestras, ou compram o livro, né? Recomendam o livro, recomendam as palestras, né? Que é uma forma da gente fazer com que o que aconteceu no passado não se repita no futuro, né? Porque o Juqueri eu conhecia só por filme, né? Ou por documentário, né? Tem um documentário do Goulart de Andrade que ele fez nos anos 80, que eu vi quando era criança, aquilo de alguma forma ficou guardado na minha memória, né? E depois eu reencontrei esse documentário quando a gente estava organizando as palestras, né? Falei, puxa, eu lembro que eu assisti esse programa, né? Mas claro que o impacto não tinha sido o mesmo de agora, né? Que a compreensão aumentou um pouco.
Juqueri ele chegou a ter, segundo números oficiais, 18 mil pacientes para poucos funcionários, sendo que na verdade tanto o Walter quanto outros funcionários da época dizem que tinha mais de 30 mil pacientes, que é um número que talvez a gente nunca venha a saber, porque houve um incêndio em 2005 no Juqueri e se perderam mais de 130 mil prontuários, né, nesse incêndio. E é uma coisa muito complicada, porque se tinham essas 130 mil pessoas, né, que deixaram de existir, porque os prontuários deixaram de existir, pelo menos a gente conseguiu resgatar um pedaço da história, na visão do Walter, de alguém que viveu as duas realidades, né? Tanto na pele do capa branca, que era o funcionário que cuidava dos pacientes, tanto do paciente que era cuidado pelos funcionários, mas assim, um cuidado que naquela época era o que se tinha, né? Os tratamentos que na verdade eram tratamentos de contenção, todos, né? Seja a medicação, seja a violência física, né? Seja o próprio eletrochoque, que era uma forma de terrorismo mesmo, né? De tocar o terror no lugar. Porque quem aplicava o eletrochoque na época era o funcionário, né? Não era um atendente de enfermagem, não era um médico, por exemplo, né? E os atendentes de enfermagem que foram trabalhar no Juqueri nos anos 70, embora o Walter tenha sido um dos primeiros concursados, o Walter chegou lá com 19 anos, né? Para trabalhar lá. Ele não tinha nível superior, não tinha passado por nenhuma faculdade. Ele chegou lá e aprendeu tudo na raça, né? Na verdade, o estágio foi feito lá, né? Aí eu até prefiro que ele conte como foi esse estágio, porque ele que estagiou, né? Ele contou pra mim e a gente colocou no papel, né? O estágio no Juqueri, como era tudo assim, na década de 70, né? Na década de 70, não havia essa aproximação que hoje tem da internet, as informações eram poucas, os profissionais da época também eram poucos, enfermeiro no Juqueri, se tinha, era 1 ou 2 enfermeiros, que havia feito faculdade, 1 ou 2, psicólogo nenhum psicólogo, havia psicólogo, mas era de gabinete, não de contato com o paciente. E depois que se formou, depois que fizeram a escola de enfermagem, e aí foi aprimorando. O Juqueri, na década de 70, as agulhas de injeções, elas eram afiadas numa pedra. Pegava a agulha e passava na pedra para a ponta dela ficar afiada. Então você vê que houve uma mudança muito grande, né, para hoje. Enfim, o Juqueri, você passou muito por esses problemas dentro do Juqueri. Você ia trabalhar em uma colônia, chegava na colônia, de acamados, os pacientes, as costas deles estavam todas deformadas, com feridas e escaras. Você virava o paciente no colchão, o colchão era de capim ou de palha, todo urinado, defecado. Aí quando você ia ver, o paciente tinha 300, 400 bichos no corpo. E aí você fazia aquele curativo, né? Lá dava banho no paciente, fazia aquele curativo, só que é assim, ele era acamado, mas eles andavam pelo chão, pelos patos, se arrastando. O que acontece? Se hoje você vai fazer um curativo em determinada parte do seu corpo, você mesmo em casa cuida para que através da sua higiene, para que aquilo não suje, né? Não mole. O paciente não. Às vezes o paciente depois era encontrado 2 meses depois com aquele curativo que foi feito lá atrás. Já estava todo infeccionado, todo cheio de bicho novamente. O livro é engraçado. Quando resolvemos escrever o livro, não havia pretensão nenhuma assim, de atingir um público. Havia pretensão de guardar aquelas memórias. Foi criado sem pretensão. Porque a primeira preocupação nossa, né? Assim, a coisa que mais me chamou a atenção foi essa coisa do funcionário que virou paciente, né? E eu pensava assim, acho que isso pode interessar outras pessoas, mas a primeira preocupação, como a gente nunca tinha escrito livro nenhum, né? Era primeiro terminar, né? Isso foi complicado, porque eu não tinha experiência em escrever livro, né? O
Walter também não, né? Embora eu tenha feito jornalismo, eu estava acostumado a trabalhar com assessoria de imprensa. Então era o dia inteiro fazendo press release para coisas de clientes, assim. Aí podia variar desde... passei por várias áreas, né? Hotelaria, turismo, gastronomia, até empreiteira e tudo, né? Muito evento também eu fiz. Então a primeira preocupação era terminar o livro. À medida que a gente foi fazendo, né? A gente foi vendo, bom, isso aqui primeiro vai interessar, acho que para o público da cidade, né? Depois pode ser que atinja outros públicos, né? Porque realmente, assim, a gente fez, não chegou a fazer uma pesquisa, a gente não precisou fazer uma pesquisa muito aprofundada para ver que não existia nenhum livro que tratava desses dois universos, né? Foi o que eu disse antes, né? Tem livro da visão do detento e da visão do carcereiro, né? Da visão do médico psiquiatra ou do paciente. Isso tinha muito, mas não tinha essa mudança, na verdade, né? De condição. Então, na verdade, o livro ele começa, ele é um recorte da história do Juqueri, né? Que foi um dos maiores hospitais psiquiátricos do Brasil, né? Que não é um título para se orgulhar, né? Na verdade, porque se ele foi um dos maiores é porque existem outros que também foram maiores em algum determinado momento da história, né? Quem chamou a gente foi a Nília Betânia, né, que trabalha lá. Ela conheceu o nosso trabalho porque ela faz pós-graduação na Faculdade de Saúde da Santa Casa, né? De Ciências Médicas da Santa Casa, na verdade. E foi uma oportunidade da gente conhecer um lugar novo, né? Porque eu e o Walter, acho que a gente tinha ouvido falar do Hospital do Mandaqui, mas não sabia o que tinha lá dentro, né? A gente nunca tinha ido. Assim, sempre é importante quando a gente vai num lugar, seja uma universidade, ou um hospital, ou um CAPS, da gente saber o que está acontecendo no lugar, porque é uma forma da gente entender como que os tratamentos, essa coisa de lidar com o paciente está acontecendo hoje em dia, né? Porque quando a gente vai conversar com os profissionais da área da saúde ou com os estudantes, a gente acaba aprendendo muito com eles, né? Então essa foi uma oportunidade que a Nília deu pra gente, porque ela fez um tour com a gente lá dentro, né? E mostrou como é que era. E foi uma surpresa muito, muito interessante, né? A gente saber que tinha um projeto assim, que trata os pacientes de forma bem humana, né? Os profissionais estão disponíveis, é um lugar, de certa forma, a impressão que a gente teve, né? Acolhedor, né? Dá pra ver que os profissionais estão bem empenhados, a infraestrutura é muito boa, houve uma preocupação de uns anos pra cá de se mudar até pequenos detalhes como as grades nas janelas, né, para deixar aquilo menos parecido com uma prisão, né, como era encarado pelos profissionais que estão trabalhando hoje, e mais com um hospital, mas um hospital que tivesse uma cara de acolhimento, né. Então foi essa a surpresa que a gente teve, né. Vocês já ouviram falar sobre o PAI antes desse convite? Já fizeram alguma pesquisa? Antes não. Antes não. Nem você, Val? Não. E quando vocês entraram lá, o que vocês viram? Qual que foi a realidade? Aí que vocês já passaram por muitos locais, como estruturas como o PAI. Mas o que vocês sentiram lá quando vocês conheceram a equipe, os pacientes, a estrutura em si, a estrutura física que eles têm? Então, a gente conhece outros projetos, mas mais o CAPS, né? A gente não conhecia o PAI. Quando nós entramos lá e fizemos a palestra e depois os responsáveis nos levou para conhecer a forma de tratamento e como que funciona, a gente ficou encantado, entendeu? Porque foi o que eu vi de mais novo e
e importante para se cuidar de um paciente da área da saúde mental. Eu achei, porque no meu CAPS eu vejo o carinho dos funcionários para com os pacientes, mas no PAI foi uma forma nova de cuidar da loucura, entendeu? Eu acho que foi o que eu mais vi de moderno no momento. Eu acho, conhecendo o hospital psiquiátrico e vendo como que funcionava e como funciona, eu acho que dificilmente vai sair uma coisa melhor do que essa do PAI. Eu acho que está de parabéns, tem tudo para que seja referência, sabe? Eu acho que o pessoal que puder, que tiver vontade de conhecer e quiser fazer alguns projetos semelhantes, tem que ir lá e conhecer como que é tratado o paciente ali mesmo. O interessante é ver que aconteceu uma evolução, né? Assim, porque eu conheço o Juqueri dos anos 70 pelos relatos do Walter, né? E dá para se ter uma ideia de que o tratamento era totalmente desumano, né? E agora ele é mais humano, claro, né? E se atende um número muito menor de pacientes naquele lugar, né? Se não me engano tinham 15, né? Que é a capacidade. É que essa iniciativa ela se multiplique. Apareçam outras unidades na Zona Norte, mas também outras na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Oeste e no Centro também, né? Que a gente vê que, não sei, é um palpite, a loucura nunca vai acabar. O panorama é todo dia inventando uma loucura, você entendeu? E se não tiver pessoas realmente voltadas para essa área da saúde mental, vai voltar a virar um caos, né? Porque já existe problemas aí com a Cracolândia, que a gente já não cabe nem a mim nem ao Daniel, porque nós não somos especialistas na área. Eu acho que sempre ficou meio em segundo plano, né? O Juqueri já nasceu como uma forma de jogar sujeira para debaixo do tapete, principalmente pensando em capital e interior, né? A sujeira, consideravam sujeira, que eram as pessoas improdutivas, tinham que ir para algum lugar longe, né? Então talvez com a saúde mental é a mesma coisa, né? A gente vai afastando a pessoa e a gente viu um pouco dessa dificuldade na hora de publicar o livro. A gente oferecia para uma editora, né? Ela falava, não, porque esse tema não tem interesse, esse tema é muito específico, né? Então sempre se tratou assim, porque tem muito estigma a palavra loucura, saúde mental, né? Não se dá muita atenção. Foi meio que o Walter falou, né? Tem a Secretaria da Saúde, mas não tem a Secretaria da Saúde Mental, né? Eu não sei, é muito complicado a gente falar, né, o que acontece, mas eu acho que sempre meio que fica em segundo plano, mas é bom que sempre aparecem pessoas com boa vontade e tentam levar a evolução dos tratamentos adiante, né? O problema é a gente retroceder, né? Retroceder não dá, né? Assim, o outro problema é que tem sempre alguém que puxa isso para trás. Ou porque falta informação, ou porque tem algum interesse comercial por trás, né? Mas a gente tem que evoluir, na verdade, em todos os campos. Eu fico feliz quando a gente visita assim uma faculdade, que nem, né, já visitamos muitas, mas aí a professora ou o professor levanta o nosso livro e fala, o seu livro aqui na minha classe, ele é matéria. Quer dizer, então, eu acho que a nossa parte nós estamos fazendo, entendeu? Estamos contribuindo de alguma forma. Porque a gente vê assim, os alunos de faculdade hoje, alguns nasceram em 98, 99, o Juqueri já estava em processo de desativação, não só o Juqueri, mas outros hospitais. As próprias pessoas que estão nascendo em Franco da Rocha hoje, muitas não têm consciência do que foi o Juqueri. Então, tendo contato com esses relatos do passado, elas vão refletir sobre o que está acontecendo no presente, né? E a gente espera que elas não vão
elas não retrocedam, elas evoluam, né? Saúde mental, ela tem que ser discutida no meio do pessoal da saúde mental. Ela não tem que ser discutida lá com o cara porque ele é o presidente, ele é o secretário. Se ele não é da área da saúde mental, ela tem que ser discutida no meio das pessoas da saúde mental. E se multiplicar isso para fora também. Você entendeu? E haver uma divulgação, entendeu? Não adianta também fazer tudo isso e a população não saber, o povo não entender. Então o que falta na saúde mental no Brasil para ela ser de excelência, talvez seja a divulgação e o conhecimento, ao seu ver? Divulgação, conhecimento, entendeu? Como é o caso dele, que eu volto a repetir do pai. Não adianta, o pai tá lá, ele tá funcionando, gente, aquilo é maravilhoso. Eu já disse e torno a repetir, se um dia eu surtar, manda pra lá. E ele tá inserido numa estrutura maior, entendeu? Né? Tá no complexo. Mas isso aí precisa cair no conhecimento do público, precisa cair no conhecimento dos políticos que lidam com a área, entendeu? Porque senão não adianta, vai ficar lá o projeto. Ele está inserido numa estrutura maior, né? Ele está no complexo hospitalar do Mandaki, que atende várias especialidades. Então tem que se ver também se a vizinhança sabe o que acontece lá. O que mais sabe, o que mais sabe lá em Franco da Rocha, o hospital do Mandaki tem problemas. É isso que você ouve lá em Franco da Rocha, quando fala do Mandaki. Quando eu cheguei lá e eu vi aquilo, eu fiquei encantado. Você entendeu? Quer dizer, a divulgação existe, mas é uma divulgação, como é que fala? Para prejudicar, nunca é uma divulgação boa. Você entendeu? Então, quer dizer... a gente só soube porque levaram a gente lá, na verdade. A gente teve essa sorte, né, de conhecer. E eu costumo dizer assim, não sei nem se cabe aqui agora, mas eu costumo dizer assim, eu posso falar porque sou louco. E eu costumo dizer para as pessoas assim, quando você me entrevistar e achar que já ouviu de tudo, engano seu, eu tenho muitos eus. Porque imagina, São Paulo é muito grande, às vezes o familiar não tem dinheiro nem para pegar o ônibus e levar num CAPS ou no próprio pai. E aí o que vai acontecer com essa pessoa? A gente não sabe. De repente ela vai acabar na rua, né? Porque a família não quer, porque não tem condições de cuidar, de acompanhar, né? E essa questão econômica é muito complicada ainda hoje em dia, né? Existe essa loucura que eles estão pondo pra cima. O cara é louco, o cara é gênio. Tem essa loucura também, que é diferente da outra loucura, né? Sofre preconceito aquele louco que quando foi internado, saiu. Agora, existe essa nova vivência aí, que dizem, o cara é louco. Isso daí não é uma loucura. É interessante a gente ver que, na verdade, é uma opinião pessoal, né? A gente sempre tem que unir forças, né? Claro, a gente uniu forças para escrever o livro, mas não dependeu só da gente, né? A gente escreveu a história, mas precisou de vários outros profissionais para que o livro se tornasse realidade. É o que a gente vê na parceria do PAI, né? Que é com a Secretaria de Saúde do Governo do Estado e com a Associação da Congregação do Hospital Santa Catarina, né? A gente viu que é uma coisa que deu certo, nesse caso, né? Eu não posso falar pelas outras parcerias que existem aí, tanto na área da saúde mental ou em outras áreas, na verdade, mas lá deu certo. Espero que esse modelo, da forma como está sendo feito, né, conduzido, claro que a gente precisa de profissionais competentes, precisa de boa vontade, das duas partes, né, tanto do governo quanto da associação filantrópica. E eu queria agradecer especialmente a Nília Betânia
e a equipe dela toda, que ela abriu as portas para a gente do PAIZN, né? Deu a oportunidade da gente fazer as 2 palestras lá na Semana da Enfermagem e abriu as portas do PAIZN para a gente conhecer a realidade de lá, o trabalho dela e dos outros profissionais que estão envolvidos com a saúde mental, né? Com o cuidado com os pacientes.